Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 6.1 do curso de Logística Reversa, onde nós trataremos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305. Eu sou o professor Alex Nina, graduado em Administração e Geologia, especialista, mestre e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. Nós teremos 3 capítulos só para tratar dessa lei. É a lei mais importante para a logística reversa, por isso que a gente vai fazer uma abordagem detalhada dessa lei, diferentemente das outras duas que nós tratamos anteriormente. Então, como é que está estruturada essa lei? É uma lei extensa. Se vocês forem lá no site do Planalto, eu aconselho vocês a irem lá, mesmo após aqui assistirem o curso, porque está sendo atualizada constantemente. Inclusive, no atual momento, está se discutindo, está aberta a consulta pública para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma coisa que estava nessa lei de 2010 e até hoje não foi totalmente elaborado. Mas olha só, ela está dividida em 4 títulos. O primeiro título é das disposições gerais. Ele aborda 2 capítulos: objeto e campo de atuação e as definições. É o que a gente vai falar nessa aula agora, na 6.1. No título 2, trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, propriamente dita, com as disposições gerais, os princípios, os objetivos e os instrumentos. O título 3 é o maior, vai tratar das diretrizes. Então começa com o capítulo inicial, e depois vem o capítulo grande de planos de resíduos sólidos, que está dividido em 5 seções. Aí tem disposições gerais, plano nacional, estaduais, municipais e planos de gerenciamento. O capítulo 3, do título 3 aqui, responsabilidades. Capítulo 4, resíduos perigosos. Capítulo 5, instrumentos econômicos. E capítulo 6, proibições. Por fim, no título 4, disposições transitórias finais. Então a gente vai ver tópico por tópico aqui, de forma bem detalhada. Praticamente toda a lei a gente vai ver, com algumas partes menos importantes que eu retirei, e a gente vai fazer, claro, os comentários em cima daqueles tópicos que forem mais relevantes. Então, primeiramente, objeto e campo de atuação, logo no artigo 1º. Então, estão sujeitas à observância dessa lei as pessoas físicas e jurídicas, então são pessoas físicas, empresas, órgãos públicos, enfim, do direito público e privado. Perceba que eu coloco aqui em vermelho as palavras-chave do artigo, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos. E aqui desenvolve ações relacionadas à gestão integrada ou gerenciamento de resíduos sólidos. Então, abrange praticamente todo mundo que trata com questão de resíduos sólidos, desde uma grande indústria até a pessoa que trata do lixo doméstico. Então, essa lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulamentados pela legislação específica, que é a Lei 10.308 de 2011. Aqui, quando eu colocar em azul, são coisas que não estão na Lei 12.305, mas eu coloquei aqui só para englobar, para acrescentar na explicação, no entendimento das palavras. Então, os rejeitos radioativos, eles têm uma lei específica, eles não são tratados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui cabe uma distinção de resíduo para rejeito. Nós já falamos disso anteriormente, mas eu vou ressaltar. O resíduo é aquela parte que sobra após você utilizar um produto, seja a embalagem dele, seja a parte dele, que ele pode ser reutilizado para outra finalidade. Então, ele pode ser reusado, propriamente dito, ele pode ser reciclado, ele pode ser desmanchado, utilizado parte dele. Então, ele tem como ser reinserido no ciclo logístico. Então, ele vai pegar um caminho reverso para chegar a um canal tradicional de logística. Já o rejeito é aquela parte do produto que após o seu uso que não tem como você reintroduzir no ciclo logístico, ou seja, não tem mais jeito. Não dá mais para fazer nada. O que é que você tem que fazer? Você tem que dar uma destinação ambiental correta para ele. Ou seja, no aterro sanitário, sem ser no lixão a céu aberto, sem ser na rua. Então tem essa diferença de resíduo para rejeito. A palavra lixo, ela está sendo cada vez mais tirada da política, do cotidiano das pessoas, da própria academia, em substituição à palavra resíduo, porque a palavra lixo ela está
ela traz essa ideia de rejeito, de que não tem mais utilidade. E hoje, na moderna gestão ambiental, se fala muito mais em resíduo e sem buscar aproveitar aquela parte do consumo que não se utiliza, ou da sobra de insumos do processo de produção de uma empresa, enfim. Artigo 2º. Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nessa lei, nas leis 11.405, que é a Lei de Saneamento, Lei de 5 de janeiro de 2007, a Lei 9.974, de resíduos e embalagens, a Lei 6 de julho, perdão, essa lei é 9.977, e a Lei 9.966, de poluição da água, também de 2000. As normas estabelecidas dos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, nós falamos, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a SNVS, e o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, e o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, um SINMETRO. Então, esses 4 queijos vão ser constantemente citados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além dessas leis aqui, uma lei muito importante é uma lei recente, que é o novo Marco do Saneamento, a Lei 14.026 deste ano, 2020. Se eu não me engano, foi em junho ou maio que ela foi aprovada. Tá bom? Então ela se insere aqui, na verdade ela substitui essa lei antiga de saneamento, tá bom? Quando eu peguei aqui do site do Planalto, ainda nem tinha essa nova lei, mas ela altera, né? Ela faz várias modificações à Lei 11.445. Então, essa lei de política, ela vai estar relacionada com várias leis, inclusive a própria lei de crimes ambientais que nós vimos na aula anterior. O capítulo 2, definições. Aí começa uma série de definições que são importantes quando a gente fala de logística reversa. Então, primeiro, o acordo setorial. Ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores, comercializantes, ou seja, iniciativa privada, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Falamos de ciclo de vida lá nas aulas de logística reversa. Área contaminada, local onde a contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduo. Área órfã contaminada, área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificados ou não individualizados. Então, você achou uma área contaminada, o poder público achou, mas ninguém sabe quem fez aquela contaminação. Então, é uma área órfã contaminada. Ciclo de vida do produto, série de 5 etapas, que envolve o desenvolvimento do produto, a obtenção da matéria-prima e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Esses 5 fui eu que coloquei aqui, tá? Não está em azul, mas na lei vai estar só etapas. Então, são 5 etapas do ciclo de vida do produto. Coleta seletiva. Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme a constituição ou composição. Aquilo que a gente está habituado, separação de plástico, papel, vidro. Então, você vai previamente separar esses resíduos. Destinação final ambientalmente adequada. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação, o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelo SISNAMA, o SNVS e o SUASA. Entre elas, a disposição final, observando as normas operacionais. Texto no inciso 7º, tá aqui, da disposição final, olha. Ambientalmente adequada. Distribuição ordenada de rejeito, aqui a gente está falando de rejeito. No 7º, a gente está falando de resíduo, aqui no 8º de rejeito. Então, observando as normas operacionais especificadas de modo a evitar os danos ou risco à saúde, à segurança e à minimização de impactos ambientalmente adversos. Então, aqui está o mesmo texto, aqui seria o 8º, olha. Tudo isso aqui, olha, tanto o 7º como o 8º, eles visam evitar danos ou risco à saúde pública, à segurança e minimizar os impactos ambientais. Então, percebam a diferença de resíduo para rejeito, ela está estritamente relacionada com a diferença de destinação e disposição.
Quando a gente fala em resíduo, é destinação final ambientalmente correta. Então, reciclagem, compostagem, entre outras, recuperação, enfim. Quando a gente fala de rejeito, é disposição final ambientalmente correta. Então, ele vai para um aterro sanitário dentro dos padrões para que não vire um destino a céu aberto. Geradores de resíduos sólidos, o que são? São pessoas físicas ou jurídicas, direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nela incluindo o consumo. Então, os consumidores também se incluem. Gerenciamento de resíduos sólidos, o conjunto de ações exercidas, direto ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, exigidos na forma desta lei. A gente vai falar lá no capítulo, usa o termo título. No título 3º, a gente vai falar desses planos aqui, olha, de municipal e plano de gerenciamento. Então, o 11º conceito, gestão integrada de resíduos sólidos, é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar a dimensão política, econômica, ambiental, cultural, no controle social sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Lembram lá daquelas primeiras aulas de desenvolvimento sustentável, que tem várias dimensões, principalmente as três, ambiental, social e econômica, mas também tem a política, cultural, poderia colocar aqui a territorial, dependendo do autor que você cita. Inclusive, a lei, ela não coloca só as três básicas, ela inclui também a política e a cultural, olha. Mas vem lá de toda aquela discussão de desenvolvimento sustentável. Logística reversa, a lei conceitua a logística reversa. Instrumento de desenvolvimento econômico e social, olha lá, caracterizado por um conjunto de ações e procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Então, volta à logística tradicional, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação, o final ambientalmente adequada. Então, ela pode voltar para o mesmo ciclo ou para outro ciclo. A gente falou disso também nas aulas de logística. Então, esse é o conceito legal de logística reversa, tá bom? O conceito da legislação brasileira. Padrões sustentáveis de produção e consumo. Produção e consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Meus queridos, o que é que vocês lembram agora do conflito do desenvolvimento sustentável que eu falei? Atuais gerações contra gerações futuras. Isso vai estar no cerne da discussão. Então, a lei ela traz toda aquela discussão de desenvolvimento sustentável. É muito legal quando a gente já sabe, a gente consegue ler a lei e já sabe contextualizar o que é que está por trás, a gente consegue ler as entrelinhas da lei. Então, se você não ter essa ideia do contexto, você só vai ficar lendo de forma rápida e não vai ficar lendo de forma muito mais morosa. Então vamos lá para a reciclagem, processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração das suas propriedades físicas, químicas e biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos. A reciclagem necessariamente vai ter que resultar em um novo produto, diferente do reuso ou do desmanche. Observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA e se couber ao SNVS e ao SUASA. Rejeitos. Resíduos sólidos que, depois de esgotar as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Aqui eu vou chamar atenção também para esse economicamente viável. A gente falou muito nas aulas de logística reversa. Precisa da viabilidade econômica, não só da viabilidade ambiental. Então, muitas vezes você até pode tratar o resíduo, mas por você não ter condições econômicas de tratar, ele acaba virando um rejeito. Resíduos sólidos. Material, substância, objeto, bem descartado resultante da atividade humana em sociedade,
cuja destinação final se propõe proceder ou está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes de líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exigem para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível. Então, a questão tecnológica está inclusive no próprio conceito de resíduos sólidos. Então, quanto é mais viável o reprocessamento do que a disposição final. Então, esse aqui é... Só que ele investe, né? Ele diz que é inviável você lançar de qualquer forma na rede de esgoto. Então, você tem uma viabilidade no tratamento desses produtos já utilizados que os tornam resíduos sólidos. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, é um conjunto de atribuições individualizada e encadeada dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então, é compartilhada entre todos esses entes aqui, incluindo também os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrente do ciclo de vida dos produtos, nos termos dessa lei. Então, sempre ele vai relacionar os impactos à saúde humana e à qualidade ambiental. Reutilização, processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física, físico-química, observadas as condições e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, SNAMA, SNVS e SUAS. Então, a diferença da reutilização para reciclagem. Aqui na reutilização você não tem transformação biológica, física ou físico-química. Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, é o conjunto de atividades prevista no artigo 7º da Lei 11.445 de 2007. Então, é a nova lei aqui, a Lei de Saneamento, a 14.026 de 2020, que já vai dizer o que são os serviços públicos de limpeza e manejo dos resíduos sólidos. E está aqui, olha, quais são essas atividades? Já trouxe, esse trecho já é da Lei 14.026 desse ano. Então, são atividades de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados à linha C, do inciso 1, do caput 3 desta lei. Então, a triagens para fins de reutilização ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, destinação final dos resíduos relacionados à linha C do inciso 1 desta lei, e a varrição de logadores públicos, de limpeza, dispositivos de drenagem de águas pluviais, limpeza de córregos e outros serviços como poda, capina, raspagem, roçada, e de outros eventuais serviços de limpeza urbana, como de coleta, de acondicionamento, de destinação final ambientalmente adequada, dos resíduos sólidos provenientes dessas atividades. Então, são todos esses aqui considerados serviços públicos de limpeza urbana e manejo do resíduos sólidos. Bom, as referências, a principal referência, claro, a Lei 12.305, que é a nossa política nacional de resíduos sólidos. Tchau, até a próxima.